Olá, eu sou a Juliana Garcia e esse é mais um episódio do PVA Entrevista, o podcast aqui de Primavera do Leste, cidade polo do agronegócio no Mato Grosso. Hoje eu estou recebendo aqui uma adolescente muito especial para mim, que eu já conheço há bastante tempo, Ana Beatriz Fogli. Ela vai contar a história sobre um projeto social que acontece aqui na cidade, Oratório Raio de Sol. Tudo bem, Ana Beatriz? Tudo bem, sim. Você? Muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Muito agradecida de estar aqui hoje. Muito gostoso te ver aqui depois de bastante tempo, né? Sim. Para quem não te conhece, eu te conheço desde os 5 aninhos, né? Você era só uma criança. Na época eu era psicóloga, eu atendia infantil, hoje eu já não atendo. E você veio para atendimento há muito tempo. Vamos contar um pouquinho da sua história, da sua trajetória, principalmente porque o PVA tem essa intenção de trazer de tudo que acontece aqui, né? Você é uma adolescente de quantos anos, Ana Beatriz? Atualmente eu tenho 17 anos e eu ainda estou na escola cursando ensino médio. Está no segundo ano? No terceiro. Terceiro ano do ensino médio. Como é que surgiu o projeto Oratório Raio de Sol? Bom, é uma história bem engraçada, podemos dizer assim, porque o projeto ele veio a partir de ações voluntárias que eu fazia na igreja. Até a minha mãe, um dia, ela pegou e foi lá na igreja e ela pegou e tinha uns papéis em cima da mesa da irmã, assim, e ela pegou e falou, o que são esses papéis e tudo mais? E aí ela falou, é para uma ação social que vai ter no Vale Verde. E eu sempre gostei muito dessa parte, a gente fazia gincanas na escola, de arrecadação de alimentos, e eu sempre me envolvia. Eu gostava dessa parte. E ela falou, conversa com a minha filha que eu acho que ela vai querer descer. Assim que ela me ligou, eu já me interessei querendo descer, e foi até uma ação que a gente fez no mês da criança. Nós descemos lá embaixo e aí fizemos uma tarde com as crianças. E aí lá no Vale Verde mesmo tem as missas voluntárias que tinham na casa de uma mulher, e ela disponibilizava o espaço da casa dela para estar acontecendo essas missas. E aí eu fui em uma missa e vi aquela desorganização, podemos dizer, em questão das pessoas prestarem atenção na missa, entender o conceito e as crianças também. E a partir de descer no Vale Verde, ver aquela realidade, eu comecei a levar uma lona e aí eu colocava no chão, assim, do quintal da casa, e ali eu comecei a brincar com as crianças. E aí ali a gente foi trocando um carinho, foi trocando uma palavra, e aí ensinava a rezar. E aí a partir disso eu fui começando no Vale Verde. Nós fazíamos também a entrega das cestas básicas e as visitas missionárias. E aí eu ia com a irmã. Só para as pessoas se localizarem, quando a gente fala, eu descia lá para o Vale Verde, né? Isso. Primavera, ela foi crescendo e o Vale Verde é um assentamento, é isso, né? É. Que tem algumas famílias, já é bem numeroso hoje o número de pessoas lá, mas ainda tem muitas coisas que são precárias, né? Isso. Então é uma comunidade um pouco mais carente. Nem existia essa igreja, né? As missas eram realizadas numa casa, era isso? Era uma casa de um casal que eles disponibilizavam o quintal da casa. Então ali era realizada a catequese, aí tinha os outros encontros como batismo, e ali foi se criando uma comunidade. Então a nossa comunidade do Vale Verde são muitas pessoas do Maranhão. Então ali elas conseguiram, podemos se dizer, se conectar um pouco mais com essa parte da igreja, tanto nós que estamos ali como igreja em saída para poder se entregar naquela missão. São famílias que vieram em busca de uma melhoria, né? Saíram do Maranhão então para cá. Isso. E acabaram ficando por ali de certa forma sem muita estrutura. Isso. Aí a gente começou com esse auxílio básico, podemos se dizer, a entrega das cestas básicas, aí fazia a visita nas casas para poder se conectar um pouco mais com a comunidade. E eu descia com a irmã, então tudo que ela falava para mim eu ia junto. Ela te direcionava e você ia fazendo. Ela falava para mim, não, a gente vai descer hoje lá pro Vale Verde e vamos entregar a cesta. Eu ia na carroceria da estradinha, descia, ela só ia falando, eu ia entregando, e ali a gente foi criando um vínculo. E você estava com quantos anos? Eu tinha 14 na época. 14 anos. Uhum. Aí ficou assim dessa forma. Como é que surgiu? Aí você começou a cuidar dessas crianças. Quando que surgiu a ideia? Vamos fazer um projeto estruturado para trazer essa ideia surgiu de você ou alguém que acabou te direcionando nisso? Então, conforme eu fui descendo mais vezes lá para baixo, a gente foi vendo a realidade.
E aí nós conseguimos um salão para poder fazer a construção da igreja. E aí, com isso, eu falei para ela, irmã, eu quero fazer algo a mais. E foi bem no período de férias que daí eles começaram a construir, então eu tive esse tempo para poder me planejar. E aí eu peguei e falei para ela que eu queria algo além. Com as descidas lá, a gente também pegava e via essa realidade de outra forma e queria fazer diferente. Então, foi mais ou menos nesse estilo. De onde saiu o nome Raio de Sol? Bom, o Oratório Raio de Sol, ele é, vamos dizer, uma homenagem até para mim, que foi pela irmã, a irmã Terezinha. Ela, toda vez que eu descia com ela, ela falava, você é diferente. Você tem uma energia que as crianças sentem, as pessoas veem que você quer descer, que você quer fazer, que você tem vontade de mudar as coisas. Então, ela pegava e falava, você é um raio de sol na vida de muita gente. Você chegou na minha vida sendo um raio de sol, mostrando que a juventude ainda pode ter uma mudança. Então, ela falava que eu era um raio de sol na vida dela. E por conta da congregação da irmã Terezinha ser das Irmãs Ursulinas, as Irmãs Ursulinas têm essa questão da educação com as crianças. Então, nós juntamos o oratório por ser Dom Bosco e a questão do raio de sol pelas Irmãs Ursulinas. Então, daí o Dom Bosco tinha esse método de oratório, de juntar as crianças e fazer uma comunidade para que elas sejam protagonistas. Então, foi aí que veio o nome, Oratório Raio de Sol, para que outras pessoas também possam ser raio de sol na vida de muita gente. Iluminar todo mundo. Isso ali. Aí. Como é que é para você? Geralmente, uma adolescente, uma pré-adolescente ali com 14 anos, é uma fase bem desafiadora, né? A gente não vê muitas adolescentes envolvidas em questões comunitárias. É uma fase mais individualista, de muita oscilação de humor, né? Uma adolescente, aquela fase bem legal, né? Como é que é para você? Como é que teus amigos, como é que os outros adolescentes? Você tem um grupo de amigos que também compraram essa ideia e foram com você? É uma questão mais isolada, onde você se sente mais sozinha? Como é que é para você? Como é que foi para você essa experiência? Bom, por conta de estar no ensino médio, tem muito essa questão da correria. Tá chegando a etapa final de ser adolescente, de entrar na vida adulta. Uma jovem adulta. Isso. Então, para eles foi uma mudança muito grande, porque é aquela questão, Ana Beatriz só anda com gente mais velha, porque para mim a irmã Terezinha era o espelho, ela falava e eu ia atrás. Então, conforme as coisas que iam acontecendo, eu falava, isso não me serve, esse sair para festa, essas coisas não me serve, não me agrega. E eu com ela me mostrava um caminho que eu via que tinha um fundamento, que poderia mudar. Então, nós temos o grupo de voluntários que desce, são adolescentes, porque eu falo, é uma geração totalmente diferente. Então, o que você faz no sábado, de estar indo numa festa, você pode estar pregando a sua palavra e mostrando um pouco, ali ajudando outras pessoas. Então, assim, essa questão amizade é muito significativa, porque as pessoas podem ver tanto em questão para se andar junto, porque a pessoa faz e tudo mais, mas também para apoiar, para ajudar. Mas, igual eu falei, nós temos o grupo, hoje em dia, que são os voluntários, e aí a maioria é adolescente. E você se sente acolhida e respeitada nesse grupo, ou você ainda sofre um certo... Agora a gente usa o termo mais bullying, né? Do tipo, aquela adolescente é muito velha. Nossa, só anda com gente mais velha. Nesse sentido, você sofreu preconceito ou sofre preconceito? Não, até porque desde pequena, igual você falou que me conhece, eu sempre andei com gente mais velha, sempre tinha uma cabeça ali, vamos supor, né, mais para frente. Então, nessa questão, não. Era mais... Ana Beatriz não quer sair com a gente porque tem as coisas do Vale Verde. Então, era assim, parecia que tudo eu estava substituindo para descer, para fazer as coisas. Mas, muito tranquilo. Em algum momento você se sente cansada, ou pressionada, ou angustia? Porque, na verdade, quando a gente começa a trabalhar, você atende 120 crianças, é isso lá? 120 crianças cadastradas, você falou, né? Isso. Então, na comunidade deve ter ainda mais gente que não está dentro do projeto. Sim. É um número grande, se a gente parar para pensar, com muitas necessidades, desde as necessidades básicas de comida
Alguma coisa nesse sentido te gera ansiedade? Você fica aflita do tipo, nossa, sente que está fazendo pouco, queria fazer mais, vê algum movimento, porque dentro disso também a gente precisa pensar, está só começando, né? Tem quanto tempo você falou o projeto? Eu estou no Vale Verde já fazem 4 anos, mas... O projeto em si? O projeto tem 1 ano de fundação. É um bebezinho nascendo, então deve Isso. ter muita coisa para estruturar para essas 120 crianças e para outras que vão vir ainda. Qual o maior medo que a Ana Beatriz, ou a maior angústia que a Ana Beatriz tem quando ela pensa no projeto que está só começando, cheio de necessidade? O meu maior medo é a questão de não ter uma entrega positiva. É fazer a minha parte, mas não ser correspondida. Porque nós estamos ali como voluntários, fazendo de coração. Não é algo em troca. Então, assim, a gente aprende muito mais com as crianças e com o pessoal da comunidade do que, se você for olhar, eles aprendendo com a gente. Então, assim, o meu medo é esse, que a gente não consiga mais para frente, no futuro, que mude a cabeça dessas crianças para que não entre num mundo de drogas, num mundo de prostituição. Então, esse é o meu medo, não conseguir fazer uma entrega significativa, que é a minha meta. Hoje você conta com apoio financeiro, o projeto hoje ele sobrevive e é para dar essa estrutura, porque a gente pensar que a gente precisa mudar a estrutura mental, emocional dessas crianças para elas terem maior oportunidade, a gente pensa em dar oportunidade para essas crianças. Sim. Que não são só as básicas, né? Precisa ter nível de educação. Hoje, qual é a maior necessidade que o projeto tem? Bom, a maior necessidade que nós temos é a questão simples do saneamento básico. Ali embaixo não temos tanta estrutura, é difícil até para poder fazer essa locomoção da cidade para essa zona mais afastada. Então, a maior necessidade é essa, que hoje em dia a gente vê entre as famílias e as crianças. Nós, hoje em dia, contamos com as doações das pontifícias, que são as obras missionárias do Papa. O projeto ele é cadastrado, ele foi reconhecido o ano passado. Então, nós fazemos parte dessa obra do Papa, que é as PONs. E, então, nós recebemos esse auxílio deles e também pela questão dos voluntários que tem na cidade, os patrocinadores que a gente tem em parceria. Esse dinheiro, quem administra esse dinheiro que entra, vai direto para você ou tem alguma diretoria, alguma coisa que gerencia as necessidades? Quem é que aponta? Vai gastar esse dinheiro aonde? Com o quê? Bom, é assim, por eu ser de menor, eu ainda não consegui desenvolver um CNPJ para o projeto. Então, nós temos a Diocese de Primavera e Paranatinga, lá entra o dinheiro e aí, dali, eles fazem a retirada. Por exemplo, eu preciso comprar um material de educação para descer hoje, para fazer o encontro. Então, só sai o dinheiro de lá com a minha assinatura. Então, eu tenho registrado tudo, mas tem um financeiro por trás que mexe, que é o pessoal da diocese. Porque eu acho que um dos desafios, talvez, é tipo, você vai pedir ajuda, ou patrocínio, ou mostrar essa realidade para alguém, aí as pessoas vão falar, nossa, mas e essa menina? Saiu da onde essa menina? Será que é confiável ou não? E nisso quem perde muitas vezes são as crianças e a comunidade. Se alguém hoje, as pessoas estão te ouvindo, tem muita gente talvez nem conheça o projeto do oratório. Se as pessoas quiserem se ajudar, doar alguma quantia ou até mesmo descer lá para conhecer o projeto, como é que funciona para chegar até o projeto? Nós temos atualmente o Instagram, que é a maior rede que tem hoje em dia. Então, tem um pessoal que mexe com o marketing. Então, tudo que for passado para nós passa por eles primeiro. Então, lá nós temos as vias de contato, que é o celular, que pode estar mandando mensagem para poder entrar em contato com a gente, para marcar de descer ou fazer uma doação. E também tem o Instagram, que é o direct, que a gente conversa ali também. Então, tem como as pessoas poderem ter informação e também compartilhar bastante. Hoje, o que você mais precisa de ajuda? Seria ajuda financeira ou seria de prestação de serviço? Prestação de serviço. Qual a maior necessidade de prestação de serviço lá? A questão que a gente precisa muito é para estar descendo, para poder fazer essa entrega para as crianças e para a comunidade. Então, maior número de voluntários, então. Isso, é mais essa necessidade que a gente tem no momento. Porque o que a gente fala de questão material, isso hoje em dia todo mundo consegue alguma coisa. Você
passa em fala, eu preciso de um pacote de arroz, isso e aquilo, a gente consegue montar a cesta e poder fazer essa entrega. Mas o voluntário estar ali entregue é muito difícil mais hoje complicado. em dia. Uhum. Dentro dessas monte de vidinhas que você compartilha ali, tem alguma coisa nesse momento que você acha que você fala, nossa, isso mudou a minha vida, foi a certeza que eu queria estar ali? Porque é aquela troca de experiência. Uhum. Tem algo que mexeu muito com você ali no projeto? Teve uma situação que até, vamos te dizer, um pouco mais pesada, que foi um dia que nós descemos e fazer visitas, entregar a cesta básica, e tinham 5 crianças numa casa. As casas lá são de lona, não tem piso, não tem energia. Agora nós conseguimos puxar uma fiação para poder arrumar isso. E nós chegamos lá, era perto da hora do almoço, num sábado. E aí eram 5 crianças, elas vieram até nós e abraça e conversa. Quando que vai ter o encontro do projeto, isso. E aí um menino veio, com uma panela assim, desse tamanho, o arroz e feijão, e ele sem roupa, em casa. Ele veio e daí a irmã pegou e falou bem assim, vocês estão almoçando? Cadê a mãe? Não, a mãe tá na cidade, tá arrumando, tá tentando um emprego para poder vir descer, para ajudar em casa. E eles não têm pai. E aí ela falou assim, e essa panela assim? Aí ele pegou e falou assim, a gente tá almoçando, você quer? E era a única comida que eles tinham, era um arroz, um feijão misturado, 5 crianças comendo dentro de uma panela. E ainda tentaram compartilhar. E aí e muitas das vezes nós olhamos assim e fala, eu tenho um irmão, eu tenho esse chocolate, eu não quero dar para ele, eu vou guardar. E aquela pessoa que não tem nada para dar, ela virar para você que tá ali fazendo uma entrega e falar, você quer um pouco? Eu falei, não. Eu preciso fazer alguma coisa para que mais crianças como essa possam compartilhar e que daqui para frente tenham outras oportunidades. Então aquilo me tocou muito. Foi aonde que eu falei, eu não posso parar. Eu preciso fazer alguma coisa e incentivar mais pessoas para que estejam aqui também. Você acha que mudou? Eu sempre falo que a vida nos impacta, né? Uhum. Não tem como viver algumas coisas e não mudar a forma como a gente vê o mundo. Uma situação dessa mudou você dentro da sua casa, enquanto família, enquanto profissional? Quando você pensa no teu, geralmente com 14, 15, 16, a gente quer tudo que é muito material, muito sucesso, uma carreira, faculdade, intercâmbio. Essa situação, quando você fala, nossa, eu fiquei pensando, né, o compartilhar do chocolate, impactou tua vida para a vida pessoal de algum modo? Impactou, sim, mas às vezes eu me pego na situação, estou fazendo demais para fora de casa do que dentro. Uhum. Eu olho assim e falo, às vezes estou me dedicando mais às pessoas que estão para fora do que aqui dentro de casa. Gera um conflito. Gera bastante. E aí a gente para pensar o porquê disso. Por que fazer a entrega para fora e as pessoas que realmente estão nos apoiando a fazer isso, às vezes a gente deixa de lado. Então, é um grande impacto. E eu sempre fui uma pessoa que nunca quis aparecer muito. Eu sempre Chegou ficava... aqui toda nervosa hoje, né, Ana? Eu ficava mais ali... Mais tímida. Isso, descia com a irmã, ficava só observando, não tomava muita iniciativa, muita frente. Então, até hoje em dia, a irmã não desce mais no Vale Verde. Então, assim, eu falo que... Você tá lá à frente mesmo, exposta. Ela fala, eu plantei a semente e você está cultivando. Então, assim, é uma realidade bem diferente e impacta bastante no nosso futuro, os pensamentos. E ainda mais, igual você disse, numa etapa da vida, assim, que é tão decisiva. Mas... E você acha que, de certa forma, é muito pesado em alguns momentos? Você já chegou a pensar em desistir? Do tipo, acho que eu não vou dar conta desse monte de história, dessas dificuldades. Porque eu tive algumas experiências quando eu estava na faculdade, que aí eu olhei e falei, meu Deus, eu não quero fazer isso nunca na minha vida, né? Porque a gente mexe com o nosso emocional algumas coisas, né? Uhum. E a gente, às vezes, não dá conta mesmo, né? Porque é muito, muito pesado. E eu falo que tem gente que é preparado, realmente, para algumas coisas, né? Eu desisti de várias coisas que eu achei que eu tiraria de letra na faculdade, né? E não dei conta. Você já pensou, isso já bateu em você, tipo, acho que eu não nasci para isso. Será que eu nasci? Porque é um conflito entre ter uma direção, principalmente quando tem esse cunho mais espiritualizado, mais religioso, mais social, e esse conflito de você ter metas e sonhos ali paralelo, né? Sim. O Vale Verde, ele sempre foi uma questão que... Foi aquele famoso, eu enfiei a cara para fazer acontecer. Agora não tem como voltar. Não tem como voltar atrás. Então, a meta sempre foi fazer acontecer enquanto eu estiver aqui,
para outras pessoas darem continuidade. Então, assim, eu não quero que isso me prenda na minha vida profissional e nem na minha vida pessoal. Nas decisões daqui para frente. Isso, mas que ele siga a partir disso. Então, assim, igual eu falei, às vezes tem hora que a gente pega umas situações e fala, meu Deus, como que eu vou fazer com isso? Mas é se colocar no lugar. Falar, não, eu tô ali para ajudar até onde eu posso, até onde eu consigo fazer acontecer. E acalmar. Lógico que às vezes acontece alguma coisa que a gente não consegue resolver, mas tudo é na base da conversa. Mas desistir nunca foi uma opção, sempre foi crescer o máximo possível para que outras pessoas possam conhecer. É muito engraçado, porque às vezes você vai sentir isso também em alguns momentos, eu acho, né? Eu já cheguei a ter sentimentos de impotência diante de alguns pacientes, né? Aí você fala, nossa, foi muito ruim, eu não consegui ajudar. Aí, de repente, você cruza com a pessoa fala, nossa, aquele dia você mudou a minha vida. Sim. Aí você fala, nossa, não sei nem o que eu fiz naquele dia, porque às vezes a gente quer muito, mas para quem não tem nada naquele momento, uma direção, às vezes, é muita coisa, né, Ana? Muita. Sim, eles olham para nós não é como uma superioridade, mas sim como uma pessoa que está ali para dar um carinho, um afeto. Não é nem a questão material, é você estar ali presente. É a continência, isso, né? Segurança. Se entregar. Igual quando nós descemos com um grupo de adolescentes, eu falo, observa, conversa, escuta e tenta dar o menos de opinião possível. Mas escuta o que eles têm para dizer, que isso vai mudar muito. Então, assim, nós estamos ali como uma pessoa para tentar mudar alguma coisa. Aí vai deles, se querem ou não, entrega, seguir né? Aquilo que nós estamos propondo. Você tem apoio de profissionais? Tipo, tem enfermeiro, médico? Essa comunidade, ela tem assistência, acesso a esse tipo de assistência? Na comunidade em si, nós não temos. Mas o projeto, ao longo do tempo, nós atendemos só criança. Só que daí, depois de um tempo, foi vendo a necessidade dos pais, dos adolescentes. E aí eu falei, não, preciso mudar algumas coisas. Então, nós temos uma equipe médica que desce, que são os médicos voluntários. Eles descem a cada um mês e fazem essa visita nas casas das pessoas ou até mesmo no salão da igreja. Então, olha a carteirinha, tenta marcar para fazer... Até nós estamos vendo para fazer uma campanha de vacina mais para frente. Então, tem essa ajuda médica. E nós temos também 2 psicólogas que descem lá embaixo. E elas uma faz a roda de conversa com as mulheres, porque é bom, nós fazemos a parte com as crianças, estamos ali falando, alimentando para que possa mudar. Mas se dentro de casa não acontece isso, metade do trabalho que a gente fez foi perdido, vamos se dizer. Então, nós temos um grupo de mulheres que chama Roda de Conversa, tem uma psicóloga que guia e temos uma psicóloga separada que faz os atendimentos. Por exemplo, no encontro, uma mulher relatou sobre um abuso ou sobre uma perda de um filho e não queria compartilhar isso ali no meio. Tem uma psicóloga separada que faz essa entrega. Um atendimento mais individualizado. Né? E aí agora nós vamos começar também com 2 psicólogas nos encontros, a partir do mês que vem, porque nós voltamos agora em março, e aí elas vão começar a descer nos encontros. Porque às vezes tem uma criança que reclama de alguma coisa que viu dentro de casa e nós não estamos preparados para isso. Então nós temos esse apoio da área profissional. Isso também é muito importante, né? Porque às vezes a gente tem uma intenção boa, mas falta estrutura. E aí, pensando nesse grupo de jovens, né, onde a gente emocionalmente já está imaturo e cheio de conflito, é importante até para vocês não se traumatizarem. Né? Vocês também, a gente fala que quem cuida precisa de cuidado, muitas vezes, né? E aí ter essa manutenção e essa rede de apoio mais estruturada de profissionais é muito importante. E também é tudo no voluntariado, né? Tudo no voluntariado. É a entrega pessoal. Eu falo muitas das vezes para as pessoas, se você não se sente confiante, vai ajudando aqui em cima mesmo com a organização da cesta, a doação. Aos poucos a gente vai descendo, porque é uma realidade que impacta muito. Então, assim, você descer e ver a questão de não ter uma casa, de não ter um auxílio, isso impacta muito de primeira. Nós não queremos que as pessoas que estão nos ajudando desistam do projeto. Então, essas pequenas escadinhas, vamos tomar pé da realidade aos poucos, para não se assustar, né? Isso.
Você pensa em fazer faculdade? Penso. Já tem uma profissão definida? Ainda não, mas penso numa psicologia, mas não sei ainda. Antes do projeto, você cogitava fazer psicologia ou isso também foi em decorrência do projeto? Foi em decorrência. Eu pensava em fazer gastronomia. Tudo a ver, né? Tudo a ver. Eu pensava em fazer gastronomia porque na pandemia, nós dentro de casa e naquele ciclo... Aquela fase boa que a gente passou na pandemia, a gente só comia, né, Ana? Pois é. Então, eu cozinhava muito. Só que foi uma coisa que eu falava. Eu tenho medo de perder o hobby, vamos te dizer. Então, eu acho que é para umas horas vagas. É só um hobby mesmo, profissionalizar isso, porque a cozinha é estressante também, né? O lado profissional da gastronomia, né? Sim, mas é algo que ainda está... amadurecendo. Tem que pensar bastante ainda. Ainda tem um ano pela frente. Então... Como é que você está fazendo com a sua rotina? Você consegue lidar com estudar, a pressão do ensino médio, que você tem que prestar Enem, você tem que estudar tantas horas, com a fazer. Você tem hoje, você sai, você tem uma vida típica de adolescente, você sai, você se diverte. O que a Ana gosta de fazer quando ela não está no projeto? Assim, eu vou ser bem sincera que eu não sou muito de sair, igual eu falei. A Ana Beatriz é Só tô no projeto. É uma pessoa mais, vamos se dizer, mais velha, assim, né? Com uma cabeça mais... amadurecida. Isso. Então, às vezes eu olho e eu falo, não vale a pena. Não quero ir, vou ficar em casa mexendo com as minhas coisas. Então, assim, eu tenho meus cronogramas organizados para tentar dar conta de tudo, de vez em quando. Mas... de vez em quando é ótimo, né? De vez em quando. Na maior parte do tempo eu tento dar conta de tudo. Sim. Mas não sou uma pessoa que é de ficar saindo, de ficar me aparecendo para mostrar para os outros as coisas que estão fazendo. Mais discreta mesmo. Então eu fico mais em casa ali, tento fazer as coisas mais Ainda cozinha bastante em casa? Assim, pela correria, tá meio difícil, mas sempre que dá, uma fase, né? Tudo vai se organizando, né? Para quem quiser te ajudar, para quem está hoje nos escutando, ouviu essa história toda, ficou motivado para te ajudar, só pelo Instagram, então. Então, você pode dar o perfil do Instagram para nós? Como é que as pessoas podem chegar até você? O nosso Instagram é o Oratório_Raio de Sol. Nós estamos ali, tem os encontros, nós vamos mostrando mais a rotina, como que faz. Nós temos um grupo no WhatsApp dos voluntários. Então, é só mandar mensagem para a gente pelo direct, que a gente já encaminha para lá e nós vamos conversando através do Instagram. Queria que você aproveitasse o espaço para você pedir, deixar um pedido, né, para as pessoas. Então, se você pudesse dar um conselho para essas pessoas, chamar essas pessoas, principalmente os voluntários, qual o recado que você gostaria de deixar para as pessoas que querem vir te ajudar? Bom, é o que eu sempre falo. Nós não estamos aqui para mudar o mundo, e sim para mudar pequenos, grandes mundos. Então, o máximo que a gente consegue fazer da diferença é o pouquinho que nos resta. Então, assim, estar ali, descendo e ajudando no voluntariado é um crescimento emocional, pessoal muito grande. Então, é não esperar nada em troca, porque da vida a gente não leva nada. Então, assim, são esses pequenos momentos de recordação que fazem a diferença, e é um aprendizado muito grande. Então, quando a gente vai descer, eu sempre falo, vai entregue, olha e experimenta esse novo lugar, para você conhecer um pouquinho melhor como que funciona essa nova realidade. Porque quando a gente fala em questão de humildade, existem 2 pontos. Eu sou humilde até que ponto? Você não deixaria a sua casa para viver numa realidade daquela. Então, assim, é se colocar no lugar do outro em questão para poder ajudar, para poder melhorar. Mas sempre pensando que eles podem ter uma oportunidade melhor, assim como nós. Nós estamos aqui por trás, tentando fazer a diferença, mas vai das pessoas poderem seguir isso. É o eterno compartilhar o que você tem. Todo mundo tem algo para compartilhar, né, Ana? Não é uma questão de se sentir inadequado porque tem mais ou menos, mas porque a gente realmente pode, de igual para igual, compartilhar muita coisa, né? Isso. Nem que seja só a escuta ou só a história, todo mundo se identifica com alguma coisa, né? Sim.
Adorei conhecer a história do projeto. Não conhecia o projeto tão a fundo, né? A gente já tinha falado de você vir desde o ano passado. Sim. Mas aí foi aquela coisa, não, agora eu estou entrando de férias e prova, um monte de coisa. E foi difícil organizar o horário. Depois teve a minha dificuldade de agenda, né, Ana? Mas saiu agora antes do que a gente imaginou que fosse sair, né? E o projeto, ao longo do tempo, ele está se aprofundando cada vez mais. Nós estamos adentrando com a Infância e Adolescência Missionária, que é uma obra que já existe no Brasil há mais de 180 anos, que é para levar essa questão do protagonismo das crianças dentro da igreja e para a vida mais para frente no futuro. Então, nós começamos com esse encontro agora em março, que a gente está voltando às atividades. Então, cada pouquinho mais o projeto está sendo reconhecido por outras pessoas, por outros voluntários, e fazer essa entrega e esse crescimento. Esse chamar para a situação missionária para que esses jovens possam se tornar futuros missionários, é isso? Nós ali da Infância e Adolescência Missionária temos o objetivo do protagonismo. Então, os encontros, a criança ela é protagonista. Eu não sei ler. Eu estou aqui para te assessorar. Estou aqui como um apoio. Você quer ler? Quero. Então, senta junto e explica. Então, assim, é essa questão mais para que, no futuro, eles possam ter uma cabeça que não vai, igual eu falei no início, para esse mundo de drogas, prostituição. Trabalha mais a autoestima deles, então, que eles conseguiriam. E a Infância e Adolescência Missionária entra na obra das Pontifícias do Papa também. Então, tá tudo interligado ali na Igreja Católica, que é a nossa maior função, e é mais ou menos isso. Existe uma direção para que hoje a gente quase não vê jovens se tornando padre, freiras, irmãs, né? Não é uma coisa como a gente via antigamente. Existe também uma direção e um apoio para isso, caso alguém manifeste um desejo de poder estar indo para um seminário, estudar, existe essa direção ali também? Sim, é porque como o nosso projeto é com a Igreja Católica e é realizado no salão da igreja, as crianças sempre têm essa particularidade com as irmãs, com as catequistas, os padres. Então, assim, quando haja um interesse, eles sempre estão ali presentes. Então, a Infância e Adolescência Missionária também trabalha isso, a questão das vocações, a questão do escutar, do ver, o agir, essa parte mais básica. Então, sempre tem essa assessoria ali, nós da igreja. Bom, eu desejo todo o sucesso do mundo para o projeto e para você. Você sabe que se você for pro lado da psicologia, eu vou ficar super feliz. Acho que tem sementinha minha aí atrás aí também, né, Ana? Sim. Eu acho que é horrível eu falar que eu te conheci aos 5 anos, entendeu? Porque eu me tornei aquela pessoa que, nossa, eu te vi criança. Isso acaba entregando toda a minha carreira ali, né? Sim. Mas eu fico muito feliz de ver você crescendo, de você engajada num monte de coisa. É muito gostoso a gente ver, né, o crescimento de algumas coisas. Acho ainda muito uma típica adolescente, né, cheia de conflito, e isso é muito gostoso. Mas que você consiga realmente fazer o projeto caminhar. O PVA Entrevista é parceiro para isso. Espero que a gente possa contribuir, né, para que muitas pessoas cheguem até você. E se você quiser depois vir compartilhar mais coisas aqui, o espaço vai estar sempre aberto, tá? Muito obrigada pelo convite, pela entrega, pela conversa. E são pequenos momentos, igual eu falei, que tem esse crescimento. Então, vir aqui hoje, por mais da insegurança, de tudo... Rompeu uma barreira. Nossa, né? muito. Mas é muito importante para essa nossa caminhada e jornada. E eu fico feliz de estar participando de uma nova etapa, né? Em que agora o projeto possa crescer, que a gente chegue no maior número de pessoas possíveis para que você tenha apoio mesmo, tá? Sim. Então, todo sucesso, tá bem? Muito obrigada. Obrigada, Ana. Bom, esse foi mais um episódio do PVA Entrevista, hoje com a Ana Beatriz Fogli. Contamos a história desse projeto muito lindo, Oratório Raio de Sol. Se você ouviu essa história, se você quer ser participante também nesse projeto, entre em contato, nós vamos estar disponibilizando na descrição o perfil, o link, os telefones. Se inscreva também no nosso canal, sua participação é muito importante para nós. A gente também quer compartilhar o melhor com vocês todos os dias. Até o próximo episódio.